Imagine um mundo de programação onde o aninhamento de código é proibido. Chocante, não é? Surpreendentemente, muitos, incluindo Linus Torvalds, partilham este sentimento. Conheça os nunca aninhados. Eles evitam o excesso de separadores e camadas, optando por um código mais limpo. Então, o que é um never nester? É alguém que não empilha excessivamente blocos dentro de funções. Descubra os seus truques para organizar o seu código. Pronto para mergulhar? Never nesters, um termo que introduz aqueles que resistem a estruturas de código profundamente aninhadas, são indivíduos que enfatizam práticas de programação limpas e organizadas. Esses desenvolvedores evitam o aninhamento excessivo de código, uma prática que pode levar a uma lógica complicada e a diminuição da legibilidade. O conceito de never nesters ganha força à medida que ressoa com vários programadores, incluindo figuras notáveis como Linus Torvalds, o criador do Linux. Embora não explicitamente confirmado, Torvalds é citado em discussões sobre esta filosofia de codificação. A abordagem defende a simplicidade e a facilidade de manutenção do código, defendendo níveis de aninhamento pouco profundos que melhoram a compreensão do código. Ao evitar o aninhamento complexo, os programadores pretendem criar bases de código mais simples e compreensíveis que sejam mais fáceis de depurar, manter e escalar. A noção de never nesters sublinha a importância do equilíbrio entre estrutura e clareza, promovendo um código que é acessível tanto para os seus autores como para os seus colegas colaboradores. Um never nester é um programador que adere a um estilo de codificação que resiste ao aninhamento excessivo de blocos de código. Essa filosofia de codificação promove a manutenção de código superficial e descomplicado, priorizando a legibilidade e a capacidade de manutenção. O aninhamento de código envolve a criação de várias camadas de indentação dentro de uma função, o que pode levar a uma lógica intrincada e difícil de seguir. O impacto do código profundamente aninhado inclui legibilidade reduzida, aumento da carga cognitiva e desafios na depuração e modificação. Os que nunca se aninham defendem a estruturação do código de forma a minimizar a indentação desnecessária, permitindo um fluxo mais claro da lógica e facilitando a compreensão dos caminhos do código. Ao enfatizar práticas de codificação concisas e diretas, os never nesters contribuem para a criação de software mais compreensível e eficiente, ajudando na colaboração e na gestão de código a longo prazo. Esta abordagem alinha-se com o objetivo de criar código que pode ser facilmente compreendido tanto pelo seu autor original como por futuros programadores. A profundidade do aninhamento do código, visualizada através da disposição das chaves, influencia diretamente a complexidade e a legibilidade do código. À medida que o código se torna cada vez mais aninhado, ele pode ser comparado a uma série de bonecas russas aninhadas, onde cada camada encapsula outra. Uma função com apenas um nível de aninhamento mantém uma estrutura clara e concisa, com indentação limitada. Por exemplo, uma função com 3 níveis de aninhamento apresenta um cenário mais complexo. Cada camada adicional acrescenta uma nova dimensão à lógica do código, tornando-o progressivamente mais Passando para o conceito de inversão, ele se concentra na reestruturação das condições para priorizar o caminho principal do código, minimizando assim o aninhamento. Esta abordagem implica inverter as condições if-else e reorganizar o código para colocar os casos mais comuns ou esperados em primeiro lugar. Ao inverter as condições, os programadores podem frequentemente eliminar a necessidade de blocos aninhados excessivos, melhorando o fluxo e a acessibilidade do código. Tanto as técnicas de extração como de inversão contribuem para criar código mais compreensível, sustentável e adaptável. Ao empregar estes métodos, os programadores podem transformar estruturas de código complexas em funções concisas e bem organizadas que são mais fáceis de compreender e modificar, promovendo uma colaboração eficiente e processos de desenvolvimento de software. A técnica de inversão é uma estratégia de codificação que visa reduzir o aninhamento de código e melhorar a legibilidade, reorganizando as condições dentro de uma função. Esta abordagem consiste em dar prioridade ao caminho principal do código, minimizando a necessidade de várias camadas de blocos aninhados. A inversão envolve a inversão de condições if-else e a alteração da estrutura do código para enfatizar o caminho de execução principal. Por exemplo, ao inverter uma condição if-else, os programadores colocam o caso mais comum ou esperado em primeiro lugar,
seguido de cenários menos comuns ou excepcionais. Isso elimina a necessidade de aninhar uma série de blocos dentro da construção if-else. A inversão conduz frequentemente à eliminação de blocos else desnecessários. Quando o caminho principal é seguido, o bloco else pode ser omitido por completo, simplificando ainda mais o código. Esta simplificação não só melhora a legibilidade do código, como também reduz a carga cognitiva dos programadores. A técnica de inversão pode ser aplicada repetidamente para criar uma cadeia de condições que se assemelham a uma lista de verificação. Esta estrutura concisa não só elimina o aninhamento complexo, como também ajuda a compreender os vários casos que a função trata. Ao empregar a técnica de inversão, os programadores criam código que é mais compreensível, menos propenso a erros e mais fácil de modificar, contribuindo para a eficiência geral do processo de desenvolvimento. Ao aplicar a técnica de inversão a um exemplo de código mais extenso, encontramos um cenário que envolve o gerenciamento de downloads da web. O objetivo principal desse código é fazer o download eficiente de arquivos usando um processo assíncrono enquanto manipula vários estados de downloads. O processo de download envolve uma classe central que interage com um thread de download. A thread gerencia vários downloads ao mesmo tempo, e cada download recebe um estado: pendente, em andamento ou concluído. O ciclo principal orquestra o processo de descarregamento, percorrendo cada descarregamento e decidindo as ações com base no seu estado. Nesse contexto, o loop principal desempenha um papel crucial no gerenciamento de downloads. A aplicação da técnica de inversão a este exemplo implica reordenar as condições para dar prioridade ao caminho de execução principal. Ao fazer isso, a legibilidade do código melhora, pois a funcionalidade principal torna-se proeminente enquanto o aninhamento complexo é minimizado. Essa técnica esclarece a lógica de gerenciamento de downloads, tornando a base de código mais compreensível e de fácil manutenção. A aplicação da inversão aqui exemplifica o poder dessa estratégia em lidar com cenários complexos do mundo real, simplificando o código e garantindo que os desenvolvedores possam compreender e gerenciar efetivamente processos intrincados, como o download de arquivos da web. Extrair e achatar o código envolve a quebra de estruturas complexas em componentes mais simples e modulares para melhorar a legibilidade e a manutenção do código. Em um exemplo de gerenciamento de download, a técnica começa extraindo as ramificações pendentes e em andamento do loop principal. Ao isolar essas secções, o código torna-se mais focado e a sua funcionalidade pode ser compreendida de forma independente. Mover a secção de erros HTTP para fora do ciclo principal é outra faceta desta abordagem. Ao criar uma função separada para tratar erros, o loop principal permanece livre de aninhamento excessivo, resultando numa estrutura mais limpa e intuitiva. Outras extrações dentro da função de execução amplificam esse processo. Dividir o código em secções distintas, como os pedidos recebidos, as transferências atuais, a autorização de transferências em curso e a espera de novas transferências, facilita a compreensão passo a passo do processo de gestão de transferências. Reforçam esta abordagem visualmente ao obrigar a uma largura de indentação de 8 caracteres. Esta adesão a uma largura de indentação maior incentiva inerentemente os programadores a manter o aninhamento no mínimo, promovendo a criação de código mais limpo e mais organizado. A largura larga da tabulação representa graficamente a complexidade potencial que o aninhamento extenso pode introduzir, servindo como um lembrete para aderir ao princípio de estruturas de código rasas. A abordagem de Linus Torvalds à codificação serve como um testemunho do valor da simplicidade e da lógica clara no desenvolvimento de software. Ao adotar práticas que limitam o aninhamento e dão prioridade à legibilidade do código, os programadores podem criar bases de código mais acessíveis, mais fáceis de manter e mais adequadas a esforços de colaboração. A filosofia de Torvalds, encapsulada nas diretrizes de estilo do kernel do Linux, continua a influenciar as normas de codificação e a promover melhores práticas de programação na comunidade de desenvolvimento de software mais alargada. Se achou este vídeo útil, não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever o canal. Enquanto isso, obrigado por assistir.